Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Hoje, com a graça e a misericórdia do nosso Deus, nós vamos terminar o livro de Provérbios. Vamos ler hoje do 26 ao capítulo 31 de Provérbios, né? Que começa aqui o capítulo 26. Ele oferece advertências contra a insensatez e a preguiça, né? A maledicência. E ele afirma aqui que a honra não convém o insensato, assim como a neve no verão e a chuva na colheita. Então, aqui no capítulo 26, ele começa assim, ó, o verso 1. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim é a honra imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo, justo não pega. Então, Salomão, é o que nós temos aprendido aqui no livro de Provérbios, que sabedoria, que aprendizado, né? Então aqui ele expõe aqui a natureza e as consequências dos insensatos. E ele afirma aqui que a boca do insensato só traz ruína. Do verso 4 ao verso 11, fica muito clara que a expressão que até Pedro também usou, que nós vamos ler aqui agora no verso 11, que diz assim, ó, como o cão que volta ao seu vômito, assim o insensato que repete sua insensatez. É, é como um cão que volta ao vômito, assim um insensato que volta a ser a sua insensatez. Pedro também falou como o porco que mesmo depois de limpo ele volta para o lamaçal. E quantas são as pessoas que depois de limpa, liberta, ela volta para o tremedal de lamas. E por isso que nós temos que buscar a sabedoria todos os dias, todos os dias. Então aqui no verso 11, ele fala, né? Então ele repete aqui. Muitas são as pessoas que repetem esse ciclo, vai repetindo o ciclo. Dá um passo para frente, dois para trás, um passo para frente e dois para trás. Ele termina aqui, ele adverte sobre a maledicência, destacando que as palavras é, de, é, que defamam, que falam mal das pessoas, são como bocados doces que descem no íntimo do ventre. Então aqui eu vou ler aqui o verso 27 e o verso 28 explicar acerca disso. Olha só, diz assim, as palavras de Deus, olha só, verso 27, quem faz uma cova, nela se cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles que a ferem, e a boca lisonjeia provoca a ruína. Olha só que coisa extraordinária, né? Então, quem faz uma cova, nela cairá. A pessoa ela pensa que falando mal das pessoas, difamando aquela pessoa, ela pensa que ela vai sobressair, mas ela está fazendo uma cova para ela mesma deitar. Então, é isso que está escrito aqui no livro de Provérbios, né? Então, nós temos que vigiar nisso daqui, vigiar muito. Tem pessoas que você tem que confrontar, tem pessoas que você tem que tirar da sua presença, tem pessoas que faz muito bem, mas bem longe de você, né? Então a maledicência, você tem que tomar muito cuidado com isso. Você emprestar os seus ouvidos para uma pessoa maledicência. Tome muito cuidado. Não empreste os seus ouvidos para esse tipo de pessoa. Então, esta pessoa
ela está no caminho da maledicência. Então, geralmente, ela fala de outra pessoa e daqui a pouco ela vai estar falando também de você. Então, desculpa, não dê ouvidos, repreende, cuidado com pessoas assim. Tome muito cuidado, guarda isso que eu estou falando para você. Hoje ela fala de outra pessoa, amanhã ela vai estar falando de você. Guarda os seus ouvidos, fique na fé. Fique na fé, porque lendo o livro de Provérbios, nós estamos encontrando a sabedoria. No capítulo 27, Salomão encoraja aqui a sabedoria e nos relacionamentos e a preparação para o futuro. Ele começa aqui exortando: não se glorie no dia seguinte, no dia de amanhã, porque não sabeis o que ele trará. Então ele destaca aqui a importância da amizade verdadeira. Ele afirma que os amigos nos amam todos os dias. É uma verdade. Amigos é amigos. Ele vai te amar por todos os dias. Então, e tem irmãos nascidos para a diversidade. No verso 10 do capítulo 27, diz assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. É muito forte isso. É melhor o vizinho próximo do que o irmão distante. Então ele exorta aqui, ele fala da verdadeira amizade. Ele está falando aqui sobre amizade. O livro de Provérbios também fala acerca da amizade verdadeira. Ele está dando aqui conselhos práticos para a nossa vida. Então, amigos também faz parte da construção da nossa vida. Procura ter amigos verdadeiros. Amém? Amigos verdadeiros. Então, ele vai exortar aqui a importância da preparação, de você ser prudente para o futuro. E aí ele vai usar aqui exemplos de pastores que cuidam diligentemente do seu rebanho, das suas ovelhas. No verso 23, diz assim, ó, olha só, capítulo 27, verso 23 diz assim, esforça-te, esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão, de cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Amém? E é assim que nós temos que ser. Ele está falando, Salomão. Você veja que ali na igreja, onde nós estamos pastoreando, nós atendemos as pessoas. A gente vê o estado das pessoas, para que possamos cuidar, orientar e discipular as pessoas. E isso é algo glorioso, porque se a gente cuidar, discipular, essa pessoa ela vai sempre permanecer na fé. E isso é algo glorioso, né? Então ele fala aqui que só vai haver fartura de leite e de cabra se o pastor ele cuida dos seus rebanhos. E ele traz aqui esse conselho claro, cuidando da diligência, cuidando de pessoas que elas vão ser abençoadas por causa da diligência do homem de Deus. Então, ele teve essa diligência de cuidar, então ele vai ver os frutos daquela ovelha que vai permanecer. Quem é diligente traz grandes colheitas no futuro. Glória a Deus. Então, tá aqui o verso 28 ao 31. Ele termina aqui falando que é algo muito forte. Ele destaca aqui a importância da justiça e da retidão. Amém? Então agora nós vamos falar aqui do capítulo 28. 28. Olha só como começa aqui o capítulo 28. Diz assim, ó: o ímpio foge, embora ninguém o persiga,
mas os justos são corajosos como um leão. Amém? Os justos são corajosos como um leão. Eu quero declarar isso aqui, eu vou declarar isso. Deus, em nome de Jesus, Deus, ele vai te dar coragem como um leão para você enfrentar todos os seus problemas, os problemas da vida. Eu declaro isso no nome do Senhor Jesus. É o que está escrito aqui. Então eu declaro também que você vem receber ousadia. Paulo vai dizer aqui, o apóstolo Paulo, né, que Deus nos deu um espírito de ousadia. Ele vai destacar: aqueles que andam na integridade serão salvos, mas os perversos vão cair de repente. E ele continua, Salomão, ele continua aqui falando da importância de confessar os seus pecados, de confessar e abandonar os seus pecados para alcançar a misericórdia de Deus. No capítulo 28, no verso 13, diz assim, 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, ninguém vai prosperar vivendo no pecado, porque o pecado leva à morte. Mas quando a pessoa ela tem um coração quebrantado, quando ela se arrepende, pode ter certeza que ela vai prosperar, né? O pecado, ele não traz a prosperidade, ele leva à morte. Então, esta mensagem aqui, ela vai repetir muitas vezes na Bíblia sobre o arrependimento, que leva a pessoa a confessar. Então, quando a pessoa ela confessa, é porque ela tem um coração arrependido e ela vai alcançar da parte de Deus misericórdia. Glória a Deus. Ele aborda aqui também temas como honestidade, justiça social, generosidade. E aqui no versículo 27 do capítulo 28 diz assim, olha só, deixa eu achar aqui que diz assim, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Olha a importância de você ser uma pessoa generosa. Olha só a importância. Seja generoso no trabalho, com a família, na igreja, na obra de Deus, com as pessoas que mais precisam. Seja uma pessoa generosa para que você não venha ter maldições na sua vida, né? Então ele termina aqui, ele vai enfatizar aqui a falta de visão. E ele leva aqui o povo, ele fala, a falta de visão leva o povo à destruição. Mas aqueles que guardam a minha lei serão felizes. No verso 28 diz assim, olha só, capítulo 28 para a gente encerrar. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles sucedem os justos, florescem. Então, ele fala aqui, né? Isso aconteceu também no nosso país, né? Quando o ímpio, ele governa, é terrível. Mas quando o homem e a mulher justa governa, todos vão se alegrar. Então, isso é algo glorioso. A gente tem que orar para que pessoas, né? Pessoas de bens venham governar. Vamos para o capítulo 29 e diz assim, Salomão, né, ele encoraja a justiça, disciplina, sabedoria na liderança e nos relacionamentos. Ele vai começar aqui afirmando que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o pescoço, ele será destruído de uma forma repentina, de repente, né? Então, ele começa, ele fala que sem que haja cura. Ele começa aqui no verso 1, no capítulo 29, que diz assim, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso. É
imediatamente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. E ele vai falando mais uma vez aqui, quando o ímpio governa e quando o justo governa. Há uma grande diferença. Então, aqui nós temos que orar para que esses cargos venham ser ocupados por homens justos ou mulheres justas, né? Sobre a importância da disciplina. Ele afirma aqui que a vara é a repreensão da sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, ela vai se entregar para a destruição. No verso 15 do capítulo 19, diz assim, olha só, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, vai envergonhar a sua mãe. Então, a disciplina, a vara, não vai matar ninguém, mas vai disciplinar. Mas quando a criança entregue a si mesmo, ela vai envergonhar a sua mãe e também toda a sua família. E ele vai abordar aqui o tema da importância de falar com sabedoria, ter generosidade e justiça. Ele termina aqui o capítulo 29 enfatizando que o temor do homem arma laços, mas os que confiam no Senhor estará sempre seguro. O verso 25 do capítulo 29 diz assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Confie em Deus. Quando você confia em Deus, você não perde, você só ganha. Continua confiando em Deus. Vamos para o Provérbios, capítulo 30. Ele transmite aqui a sabedoria de Agó sobre a humildade, né, desse homem aqui que constantemente ele observa aqui, faz observações da natureza e os oráculos de Agô. E Salomão está transmitindo aqui algo muito forte. Aqui no verso 1 fala desses oráculos, ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Etiel ao Cal: sou o mais dos tolos dos homens, não tenho entendimento nenhum, não tenho entendimento de um ser humano. Amém? Ele está falando aqui que ele não tem entendimento nenhum, mas a sabedoria é só você pedir a Deus que vai ser acessado. Então ele começou a buscar a sabedoria. Ele começa aqui o capítulo 30 falando que não tinha sabedoria nenhuma, mostrando a sua condição. Mas a sabedoria está disponível para mim, para você, para todos. Então Agur, ele está falando, eu não tenho, mas eu estou buscando. Ele fala aqui, a fala dele, ele vai acrescentar aqui que nós não podemos acrescentar nada da palavra de Deus, mas nós temos que buscar a sabedoria. Eu não posso nem tirar e nem acrescentar. Eu tenho que ser boca de Deus, o canal da bênção. Então Agur, ele vai falando aqui, ele fala duas coisas. Ele fala assim, ó Deus, eu peço duas coisas: que a falsidade e a mentira seja afastada da minha vida. Amém? Então ele já começa aqui a receber sabedoria. E ele está pedindo aqui, ó Deus, que eu não tenha nenhuma pobreza, para que eu não venha ser uma pessoa triste, venha fraquejar, mas apesar, eu quero o pão necessário. Eu não quero a pobreza, ele fala, e nem a abundância, e nem a riqueza, para que eu não venha desviar dos seus caminhos. Então aqui, ele está pedindo o quê? O equilíbrio. Ó Deus, me dê o equilíbrio. Eu não quero a escassez e nem quero, ó Deus, perder o juízo com muita riqueza. Eu quero o equilíbrio, eu quero que o Senhor venha me sustentar. Eu quero que o Senhor venha me dar o pão nosso de cada dia. Eu não quero que falte nada para mim. No verso 7, no verso 9, ele também está falando contra
a riqueza, que quer ter esse equilíbrio para que ele não venha perder a sua salvação. Então ele observa aqui a natureza, ele destaca aqui a sabedoria encontrada em pequenas criaturas. Olha o que esse homem vai falar, olha o que Agur vai falar, que começou falando que não tinha sabedoria nenhuma, mas olha o que ele vai falar, tanto da formiga, como do coelho, como da lagartixa. Olha o que esse homem vai falar. No verso 24 do capítulo 30, ele diz assim, verso 24, capítulo 30, diz assim: quatro seres da terra são pequenos, no entanto, muito sábios. A formiga, criaturas de pequena força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. As lagartixas, que se pode apanhar com a mão, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Olha só essas pequenas criaturas, como a formiga, que trabalha no verão e fica em paz no inverno. Olha só o gafanhoto, que não tem rei, que não tem ninguém para mandar neles, mas eles trabalham juntos. Olha o coelho, que vive nos penhascos, nas rochas. Olha só a lagartixa, que pode ser apanhada com a mão, mas está nos palácios dos reis. E isso é algo glorioso. Então, o homem que não começou com sabedoria nenhuma, ele já está aqui, as palavras desse homem já está cheio de sabedoria, de Agur, né? Ele foi buscando a sabedoria. Então, peça a Deus sabedoria, porque com certeza ele vai te dar. Ele termina aqui uma série de provérbios numéricos e destaca a ordem e a cumplicidade da criação. No verso 29 até o verso 33, eu quero ler esse verso aqui para vocês, que diz assim: pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, eita glória, também suscitar a raiva produz contenda. Não suscita raiva não, tá? Passou, passou e vida que segue. Amém? Salomão não falou isso, mas eu aprendi, é um dito, né? Um dito popular, os provérbios da vida, né? Finge que me amo, finge que eu acredito, e fingindo de morto para ninguém me matar. Salomão não é fácil, não. Vamos para o capítulo 31, amém? 31 de Salomão, os provérbios de Salomão. Aqui ele vai encorajar mais uma vez a justiça, o poder da liderança sábia. Ele vai falar aqui, vai exaltar a virtude da mulher sábia. Então, tem várias coisas aqui, né? Então, o capítulo começa com as palavras do rei Limuel, que recebeu os ensinamentos de sua mãe sobre a importância de evitar luxúrias e embriaguez. Então, ele recebeu, Limuel, instruções da sua mãe. Mais uma vez aqui, ele fala da bebida. Pastor, a Bíblia proíbe beber? Não, a Bíblia não proíbe nada, né? Mas a Bíblia fala da embriaguez, e ele fala aqui da luxúria, né? Isso daqui é muito forte. Ele começa assim no verso 31, capítulo 31, no versículo 1. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. O meu filho, filho meu, do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Então a mãe do Limuel foi orientando ele. Não guarda suas forças, não use suas forças, gaste as suas forças com mulheres. E ele fala assim, a mãe dele, o conselho que a mãe dele, não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém os governantes desejar bebida fermentada. Olha aqui a Bíblia falando, olha o conselho, beber vinho, bebida fermentada. Então, aqui está falando claramente,
E eu te digo mais uma vez, a Bíblia não proíbe a pessoa de beber. Mas a Bíblia está falando aqui, vai falar da embriaguez, mas proíbe sim se embriagar. Então você tem que tomar cuidado, porque você sabe que uma coisa vai chamar a outra. Então são conselhos que você vai encontrar no livro de Deuteronômios, que nós lemos, de Números, de Levíticos, conselhos claros aos reis. Ó rei, vigia com mulheres, com bebidas fermentadas, com vinho. São conselhos práticos. Quantas são as pessoas que estão perdendo tudo porque entregou seu coração para as mulheres? Perde família, perde o casamento. Pessoas que estão perdendo tudo aquilo que conquistou por causa da bebida fermentada, por causa do vinho, é uma verdade, da embriaguez. Então, a Bíblia, ela vai falar aqui também em Levíticos, tudo conselhos para os reis. Então, essa orientação não é somente para os reis, mas é para mim e para você também. Então, você pode estar indo por esse caminho de bebidas, e isso vai te prejudicar e muito. Isso vai te trazer resultados negativos. Então é só você lembrar aqui das leis do Senhor, né? Ele exalta aqui a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, não tem nada melhor do que uma mulher virtuosa, né? Ele vai descrevendo aqui as suas muitas qualidades, como a diligência, sabedoria, generosidade, o temor ao Senhor. Que coisa gloriosa, né? Então, esta mulher do livro de Provérbios 31, né? O que vemos aqui é uma mulher com muitas qualidades. É o ideal. É o ideal de toda mulher. Toda mulher deveria estar buscando ter essas qualidades. Todas as mulheres. Então, é que o cuidado com a sua família, o cuidado com os seus filhos, o cuidado com o seu casamento, o cuidado com a sua casa, o cuidado com os seus negócios, a administração. Então, tudo isso aqui. Então, a mulher virtuosa, diz aqui no livro de Provérbios 31, ela é respeitada dentro de casa, ela é respeitada fora de casa. Então, você que é mulher, é um alvo para você ser uma mulher virtuosa. Aqui no livro de Provérbios 31 está todas as qualidades de uma mulher virtuosa, que diz assim, olha só, muito forte, no versículo 10, né? A mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz a quem encontra, é muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem a plena confiança nela. Eita glória! E nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. E escolhe lã e o linho, com prazer, trabalha com as mãos, com os navios mercantes. Ela traz de longe suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e as tarefas de suas servas. Amém? Poxa vida, a gente lembra até dos antigos, né? Eu lembro que a minha mãe acordava, ligava o rádio, era o Eli Correia, ou sei lá quem era, já ligava, já acordava com aquele cheirinho do café, aquela cor, é uma verdade, né? Poxa vida, preparava para todos com prazer, com alegria, né? A gente vê isso muito, a mulher virtuosa, e diz assim, ela avalia um campo e a compra, com o que ganha planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Amém? Eita glória! A sua lâmpada fica acesa durante a noite, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as suas mãos aos pobres. E assim vai. Amém?
essa é a mulher virtuosa. Terminamos aqui mais um livro da Bíblia, Provérbios, e vamos começar Eclesiastes com toda a nossa força amanhã, com toda a nossa fé. O livro de Eclesiastes é um livro pequeno, nós vamos ler em poucos dias, só tem 12 capítulos e nós vamos chegar lá, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenha uma terça-feira abençoada. Eu aguardo hoje por todos vocês aqui na Avenida Guapira, 815, às 19h30, no culto do sobrenatural. Deus abençoe, até mais.